Boa tarde, gente. Vamos aí para mais um replantio. Hoje eu vou estar replantando aqui algumas plantas que estão floridas, mas elas já estão aí em final, tá, gente, de floração. As flores já começaram a cair, então não vou perder tempo, vou logo fazer o replantio. Aqui onde eu moro, gente, moro no norte, tá? Moro em Porto Trombetas, no Pará. E aqui hoje a temperatura máxima tá dando 36 graus. Por isso que eu tô fazendo o replantio. Aqui, olha, é um arábico. Dá pra vocês verem que ela tá já bem no fundo do vaso, né? Precisando levantar um pouquinho. E também ela já tá da largura do vaso. Eu vou ter que passar aí para um vaso um pouquinho mais largo. Porque o arábico, ele não cria muita raiz para baixo, né? A característica dele é de dar aquele caudex mais largo. Então, ela cresce mais para os lados. Eu vou estar colocando o substrato aqui no vaso. Aqui já está o meu substrato. Eu vou estar colocando num vaso mais baixo que esse que ela está, porém mais largo, tá, gente? Vou usar aqui um vaso bacia. Para quem vai cultivar arábico, o vaso bacia é o melhor vaso que tem para o arábico, tá, gente? Porque é uma planta que ela requer mais espaço para as laterais do que para o fundo. Aqui, olha, esse vaso ele é bem furado, ele já vem assim, então ele tem ele escoa perfeito aí, e também o substrato é bem drenante, né? Então não tem como entupir os furos. Vou colocar aqui, olha, só para vocês verem que o vaso ele é mais baixo, esse que eu vou colocar, porém, olha a largura, né? Tem bastante espaço aí nas laterais para esse arábico crescer aí à vontade. Então, agora eu vou estar fazendo a retirada aqui, vou tentar tirar inteiro aqui esse torrão. Não tem porquê, gente, a não ser que o seu substrato esteja com algum problema, a não ser que a raiz da sua planta esteja com algum problema, eu não vejo aí necessidade de você estar tirando todo o substrato da planta. Ou se você for fazer trabalho de raízes, que no caso aqui desse arábico, não vou fazer trabalho de raízes, porque não vou fazer poda. O arábico, para fazer trabalho de raízes, tem que fazer poda radical nele. Aqui, ó, gente, dá para vocês verem que não tem quase raízes grossas. Tudo é raiz capilar, então não tem muita coisa para baixo. Mais a largura mesmo. Então, eu vou começar aqui a preparar meu vaso. Vou colocar aqui um pouco acima, tá, gente, da metade, porque o arábico, ele não vai crescer muito pro fundo, né, do vaso. Então, eu vou estar preenchendo aqui mais da metade. Eu vou aproveitar esse substrato que já estava, né, no vaso, porque tá um substrato ainda tá bom. E vou completar com outro novo. E também vou estar acrescentando daqui a pouquinho aí uma adubação. Esse substrato, gente, ele é areia grossa, substrato, carvão triturado, palha de arroz, tá? Então, esse aí é o meu substrato. Olha aqui o adubo que eu falei para vocês. Eu vou estar colocando o osmocote, que ele é um adubo que ele é em cápsula, ele é de liberação controlada, né? Então, é um adubo que não vai queimar a raiz da sua planta. Ele vai durar, esse aqui, ele vai durar 3 meses agindo na planta. Tem uns que duram mais. Esse aqui, a duração dele é de 3 meses. A quantidade, gente, eu já coloco meio que no olho, né? Porque eu já tô tão acostumada a usar ele, e ele é um dos adubos mais seguros que tem da gente usar. Eu não gosto de usar aquele NPK granulado, porque se você errar a mão, você queima a raiz da sua planta, podendo até levar a planta ao apodrecimento, né? Então, eu prefiro pagar um pouquinho mais, usar esse osmocote, porque ele também dura mais do que o outro. Ele tem essa liberação controlada, né? Essa liberação mais lenta. Toda vez que você rega o seu substrato, a água entra em contato lá com as cápsulas de adubo e libera um pouquinho de nutriente para sua planta.
Então é bem legal. Tem o Basacote também, que ele é semelhante, tá? Também muito bom. Tem uns que duram 5 meses, tem uns que duram até 9 meses e parece que até 1 ano, tá? E ele tem também várias fórmulas, tá, gente? Esse que eu tô usando aqui é o Osmocote, é o 14-14-14, mas tem outras formulações. Se você achar aí uma formulação que tenha mais fósforo, mais potássio e menos nitrogênio, é ainda melhor do que essa que eu tô usando. Essa uma que eu tô usando, ela é assim balanceada, né? Aqui, ó, gente, vamos aí para outra planta. Essa daqui também, ó, já tá lá no fundo do vaso. Então, a gente vou trocar, essa daqui eu vou trocar de vaso, isso aqui é um Obesum. Então, o Obesum ele já cresce um pouco mais para baixo. Essa daqui também tá florida. Essa daqui é a Spider. Gente, pensa numa flor linda. Ela é linda, linda, florífera. É uma flor que ela abre bem. E ela tem, assim, as pétalas pontudinhas. Então, eu gosto muito, acho ela muito bonita. Então, vou estar passando essa uma pro vaso um pouquinho mais fundo. Então, na rosa do deserto, gente... Pode-se usar vaso fundo, vaso largo, porém a gente tem que ver aí o crescimento de cada planta, né? Olha, coloquei aqui só para vocês verem que é a mesma largura, né, de boca, porém esse outro é mais fundo, então vou colocar num vaso mais fundo. Esse vaso aqui que eu tô usando agora... Ele é muito bom para rosa do deserto, essa profundidade aí, para esse tamanho que eu vou colocar, é assim, ideal, tá? Então, esse vaso aqui, ele é muito bom, porque ele não é muito fundo e ele tem uma largura de boca. Então, ele fica bem legal para rosa do deserto. Aqui, ó, gente, acima do meio, tá? Tô colocando acima do meio e já vou tá colocando aqui a nossa planta. Eu tô calculando assim pelo tamanho da raiz. Eu olho aqui dentro do vaso, né, e vejo mais ou menos a quantidade de raiz que ela tem. Vou aproveitar, vou tirar essa estaquinha. Tem uma estaquinha aqui, ó, que às vezes a gente faz uma poda e a gente enfia no lado do vaso, né? E essa aqui já tá enraizada. Então vou estar fazendo a retirada aqui dela, vou plantar ela separada. Não sei nem de qual planta é. Ó, tá com bastante raiz. E vou desfazer um pouco aqui, tá, gente? Esse substrato. É interessante você fazer isso, desfazer um pouquinho, tá? Desse substrato. Pra quê? Pra planta entender que ela pode ir embora. E que agora ela tá em um recipiente maior, tá? Numa casinha nova, maior, que tem espaço. Então, é legal você tirar um pouco do excesso. Não precisa mexer todo o substrato, gente, das raízes, tá? Não precisa. Só se você tiver com problema de apodrecimento nessa raiz, ou se você for trabalhar essa raiz, ou então se o substrato tiver realmente ruim. Se não, gente, não mexam, não tem necessidade de você correr um risco aí de machucar a planta se você não tá com nenhum desses problemas. Então, já coloquei aqui o Osmocote, eu coloco em toda a lateral do vaso, tá? E eu venho preenchendo aqui, ó. Eu colocava, gente, por cima. Por que que eu parei de colocar por cima, né? Porque quando eu ia regar, às vezes, eu via que se perdia. Quando eu ia fazer a rega com a mangueira, eu via que o adubo acabava, às vezes, caindo do vaso. Então, eu comecei a colocar aí, mais ou menos, nessa alturazinha de onde eu vou fazer o replantio, tá? E tem algumas localidades que o pessoal diz que os passarinhos carregam, né, as bolinhas do Osmocote. Então, por isso que eu tô fazendo assim. Aqui, ó, gente, eu vou fazer o replantio também desses 2 arábicos. Eu nem vou trocar ele de vaso, porque, como eu falei pra vocês, os arábicos, eles não vão crescer muito pra baixo. É mais pra lateral mesmo. Isso é característica deles, tá, gente? Quando você vê aquele arábico com aquelas raízes
tipo aranha, toda trabalhada. Aquilo ali, gente, é um trabalho de poda. Se você não podar, o seu arábico nunca vai ficar daquele jeito, tá, gente? Nunca vai ficar daquele jeito. Então, aqui, olha, também a mesma coisa, não vou mexer muito, só aquela esfareladazinha básica. Vou replantar esse mais um outro, para vocês verem que é praticamente do mesmo jeito. Esses arábicos aqui, eles já têm de 5 anos, tá, gente? Já tem 5 anos. Eles não são de porte grande, eles ainda crescem mais do que isso, tá? Eles ainda crescem. É porque eles estão aí em um vaso pequeno, então isso acaba meio que dando também uma limitada no crescimento dele. O ideal para esse arábico aqui era ele estar num vasinho igual esse de baixo, tá? Igual esse de baixo aí, que eu tô usando como aparador. Mas como eu não tenho vaso suficiente, nem espaço também na bancada, né? Então eu vou replantar aqui no mesmo vaso. Isso aqui são plantas de venda, são plantas que não vão mais ficar muito tempo também aqui comigo. Então eu não vou fazer essa troca de vaso. Mas quando chega na casa do cliente, o cliente vai colocar num vaso bacia, num vaso mais adequado, né? E ela vai desenvolver, ela vai crescer, tá, gente? Mas não são... O arábico, ele tem aqueles de porte mais alto e eles vão ter esses que é de porte mais baixo, tá? Então, ó, a raiz deles, como dá pra vocês verem, é praticamente só raízes capilares. Não tem aquelas raízes, né, que nem cria no obesum. Então, aqui, olha, deu só uma levantadinha. Quando a gente vai fazer o replantio do arábico, na verdade, a gente só levanta ele no vaso porque ele afunda, né, gente? Você vai regando, o substrato vai perdendo pelo fundo do vaso, pelos furos. Aí você acaba dando aquela afundada e você suspende. Mas é uma planta que você não fica expondo o caudex, não, a raiz, né? Você não fica expondo a raiz dele igual a gente expõe do obesum. Por quê? Porque não tem o que você expor. Se você ficar tentando levantar, fica até feio. Eu já tentei fazer isso e fica feio. Ele fica assim mesmo, com as raízes enterradas e só mesmo esse tronquinho dele, mesmo de fora. A não ser, como eu falei, se for uma planta que recebeu poda radical, tá? Aqui, olha, mais uma planta. Essa planta também está, né, com botões. Ela começou a florescer, abriu uma flor. Mas como eu não vou mexer aqui, ó, gente, eu tirei ela do vaso, esfarelei um pouquinho e já vou fazer o replantio. Essa planta, ela não vai sentir, ela não vai perder esses botões. Às vezes a pessoa fica, né? Claro que eu não indico vocês fazerem esse replantio quando a planta tiver com botões, né? Eu tô fazendo isso porque eu tô aproveitando aqui o tempo e também para fazer o vídeo para vocês. E porque eu já tô acostumada, tá, gente, fazer isso. E parece que quando a pessoa faz com medo, parece que dá errado. Então eu tô tão acostumada a fazer isso e não cai os botões que pra mim isso é normal, tá? Fazer esse replantio aí. Porque é o falso replantio que a gente chama, que você não vai mexer nas raízes. Você só vai tirar ali o excessozinho mesmo. Aí eu já tô terminando, essa aqui é a última planta, mas fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar todas elas pra vocês agora no final. Como é que elas ficaram, vou mostrar uma no lado da outra pra você ver como é que ficou. Aqui, ó, gente, o osmocote. Um vaso desse tamanho, essa porção que eu coloco, mais ou menos uma colher, tá, gente? Eu já pego ali aquela porçãozinha, que eu calculo uma colher. Quando o vaso é maior, eu coloco ali 1,5 colher, 2, se for um vaso maior. Esse aqui é um vaso bacia, se não me falha a memória, ele é o Boca 21, tá? Então, ó, gente, tô finalizando aqui o replantio dessa última plantinha e já vou mostrar elas aqui. E acho que eu fiz o replantio também no outro dia, fiz o replantio
e fiz a poda. Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha, já replantadas, tá? Esses arábicos, gente, que eu vendo, todos são arábicos que já florescem, não são mudinhas, tá, gente? Embora seja de pequeno porte, são plantas de 5 anos. Olha aqui a nossa Spider, olha que coisa mais linda, gente. Vocês não têm noção como é que é linda. Ela tem o miolo dela bem roxo, coisa mais linda. Então, tá aqui a nossa Spider. Essa daqui foi o que eu replantei num vídeo há uns dias atrás. Não sei se vocês assistiram. Fiz a poda no mesmo dia do replantio. E olha como é que tá, gente. Toda brotando. Aqui a nossa Caroline, que eu acabei de fazer o replantio. Olha como é que ficou linda, gente. Agora tá aparecendo o caudex dela, né? Que ele tava escondidinho. Agora tá aparecendo. Olha que lindo que tá. Aqui é outra planta, né? Que eu fiz o replantio outro dia. Mostrei no vídeo. E aqui a última, né, que eu fiz aí o replantio aqui desse vídeo. E aqui, ó, gente, tem outras plantas que também são, ó, para replantar, que elas estão bem no fundo, como dá para vocês verem. Mas vai ficar para outro vídeo, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.